Boa noite, pessoal. Começando agora a nossa aula 4, né, da análise micro da empresa. Última aula antes da nossa primeira apresentação qualitativa, que vai ser na próxima semana, no dia 20, né, de maio de 2025, aqui na sala da Liga de maneira presencial. Para quem acabou não comparecendo, não conseguindo comparecer nessa aula, mande um resumo até sexta-feira, tá bom? Cara, vamos começando, né? Que tem algumas partes além também do slide para mostrar, né? Mais explicando também como é que vai funcionar o trabalho, como é que vai ser a estrutura do trabalho. Da análise fundamentalista, análise qualitativa, né? No contexto micro, aqui eu vou apresentar nos slides, fase de crescimento de uma empresa, tipos de premissa de análise, filosofias de investimento e, por último, a matriz SWOT, tá? Isso daqui vai ser uma coisa mais abrangente, mais geral da empresa. Depois, claro, conforme a empresa já é escolhida por vocês, né? Vocês vão direcionar mais esse estudo conforme dados, enfim, coisas que vocês verem a respeito da empresa no relatório de referência, no release de resultados, enfim, várias coisas, tá? Classificações da empresa pelo porte, né? Market cap. Temos as small, mid, large and mega caps, tá? Sentido mais internacional, né? Um conceito enfim, mais internacional, mais geral, né? Não tanto para o mercado brasileiro esses conceitos, né? Mas o mercado brasileiro em si também se adequa a esses conceitos, né? Small caps, empresas com market cap entre 250 milhões de dólares e 2 bilhões de dólares. Mid caps, com market cap entre 2 bilhões e 10 bilhões de dólares. Large caps, né? Empresas com market cap entre 10 bilhões e 200 bilhões. Já são empresas com alta liquidez, forte influência sobre os benchmarks, nesse caso, S&P, Nasdaq, enfim, e consolidadas no seu setor, assim, com menor risco potencial, né? Já são empresas mais consolidadas. E mega cap são empresas com market cap de 200 bilhões ou mais, já são ali empresas muito maiores já, no caso das large caps, ali na faixa inicial de 10 bilhões. Então é mais, enfim, a título de curiosidade, essa classificação das empresas pelo porte, tá? Tipos de premissa de análise, como é que a gente vai fazer análise das empresas, né? Quais premissas que eu vou fazer? Temos top-down, né? E bottom-up. A top-down, ela ocorre quando o investidor olha primeiro para o quadro geral, então faz uma análise primeiro macro, né? Top-down, lá em cima, top, depois vai descendo. Depois para as perspectivas dos setores da economia e só então para as empresas. O investidor começa a busca pelos melhores ativos com análise do quadro completo, né? Depois buscar informações mais específicas antes de tomar sua decisão de investimento. Então, os principais fatores macroeconômicos, né, que os investidores levam em consideração ao fazer uma análise top-down seriam taxa Selic, crescimento econômico, que é o PIB, né, PIB no trimestre, no semestre, PIB anual, câmbio, inflação, consumo, taxa de desemprego, enfim, tudo isso influencia na hora de fazer uma análise top-down, né? Começando primeiro pela parte macro, depois, se fizer sentido essa parte macro, aí sim analisar a empresa em si, né? Adentrar mais nos fundamentos da empresa, né? Então, aqui por último, né? Macro ao micro seria essa premissa de análise top-down. Já o bottom-up, o analista tem uma empresa específica como ponto de partida. Então ele já começa analisando os fundamentos da empresa. Se fizer para ele, né, sentido esses fundamentos da empresa passar por esse, vamos dizer assim, check-up, né, por essa checagem, né, vamos dizer assim, do analista, né, nem sempre vai ser o analista, mas enfim, a pessoa que está analisando a ação, ele começa já a subir mais para fatores macroeconômicos, para aí sim concluir sua análise, né. E só depois, né, primeiro os fundamentos da empresa, só depois analisa o mercado em que ela está inserida, além dos fatores macroeconômicos. Nesse caso, né, portanto, os ciclos econômicos e aspectos como inflação e taxa de juros não devem pesar tanto na decisão dos investimentos, pois sua flutuação não impacta de forma tão relevante na saúde futura da companhia, né? O investidor que utiliza a abordagem bottom-up pode analisar fundamentos como balanço patrimonial, receitas e despesas, ROI, endividamento, governança corporativa, entre outros, né? Seria a análise mais micro, visando o macro depois. Então, premissas de análise, top-down, bottom-up. Top-down, primeiro macro, depois vai descendo para os fundamentos da empresa. Bottom-up,
sai da parte da premissa da base da empresa, né, dos fundamentos da empresa, para depois para fatores mais macroeconômicos, como inflação, taxa de crescimento, enfim, taxa de desemprego, entre outros. Passando aqui mais graficamente, né, que mostra, né, bottom-up, partindo da base, né, a companhia específica, a indústria que ela está inserida, o setor, para depois a economia no geral. Depois, top-down análise começa em cima, vai para baixo, economia no geral, setor, indústria, e depois a companhia em específico. Aqui esse segundo gráfico seria o ciclo de ações com ciclo econômico, né? Geralmente, o ciclo das ações acompanha o ciclo econômico, né? Com baixas, né? Enfim, com a recessão, depois começa uma recuperação do mercado, o pessoal começa a comprar ações, enfim, mais ou menos essa ideia, né? O ciclo das ações acompanha o ciclo da economia, né? Aqui em cima, quando a economia está no auge, né? Está performando bem, os investidores começam a realizar o lucro dessas ações, pois, enfim, estão nas suas máximas históricas, né? Por exemplo, agora o Ibovespa está superando máxima atrás de máxima todo dia. O mercado americano também, um tempo atrás, também superando máximas atrás de máximas, né? Então o investidor fica meio com aquele pé atrás, né? Pô, quando é que vai ser o teto, né? O topo? Vou realizar o lucro aqui. Depois começa, né? Preocupações, enfim, a vender mais, aqui a recessão, depois começa a recuperação, né? Começa, enfim, a economia aquecer novamente, fazer sentido comprar aquelas empresas, e aí, enfim, tudo isso vai acompanhando, né? O ciclo de ações vai acompanhando esse ciclo econômico. Passando mais para a parte das filosofias de investimento, pessoal. Temos o Value Investing e o Growth Investing. O Value Investing, como tradução para o português, temos investimento em valor. Consiste numa filosofia de que devemos selecionar empresas consolidadas, maduras e que estejam subvalorizadas, ou seja, com valor intrínseco maior do que o valor negociado. Então, o Value Investing é baseado em que comprar uma empresa barata, mas barata no preço, não no seu valor. Diferente, tem a diferença, né, de preço e valor. Preço é o que tu está pagando e valor é o que ela realmente vale para ti, né, intrinsecamente. Então, a ideia é tu pagar um preço mais barato do que o valor da companhia. Então, tu estaria comprando essa empresa descontada conforme o valor que ela tem para ti, né? Tu pagaria um preço, né, que esteja menor do que o valor que ela realmente vale para ti. As características, né, de empresas do Value Investing, né, são large caps, né, descontadas, né, com preço sobre lucro baixo, distribuem dividendos e geralmente são empresas mais seguras. Já a política de Growth Investing, como tradução para o português, nós temos investimento em crescimento, tá? Consiste em uma filosofia de que devemos negociar, né, selecionar empresas pequenas com grande potencial de retorno futuro. Geralmente, essas empresas, né, são small caps ou startups, né, que têm alto poder de crescimento, né, alto poder de escala. Então, a longo prazo, a tendência, né, conforme todos os fundamentos analisados pelo analista, né, por quem está analisando aquela empresa, é que a longo prazo ela vai conseguir se valorizar, né, por ser uma empresa de capital menor e com boas expectativas na visão do analista, né. Também são empresas que reinvestem os lucros, né, para maior crescimento, e geralmente, né, small caps ou startups são mais arriscadas, pois dependerem também de fatores muito macroeconômicos, né, além dessas, enfim, muito mais do que essas empresas gigantes, né, as small caps ou startups dependem muito de crédito, então, um pouco esse cenário da taxa de juros mais alta no Brasil acaba que prejudica bastante essas small caps ou startups que dependem do crédito, né? Passando mais para a matriz SWOT, né, uma questão que tinham perguntado, né, na nossa última aula da análise setorial é sobre a matriz SWOT, teria que fazer a matriz SWOT, enfim, sim, ela tem que estar no trabalho, tá? Então, explicando mais de maneira geral o que é a matriz SWOT. Uma ferramenta de gestão utilizada, né, pelas empresas no processo do planejamento estratégico. Tem o objetivo de avaliar aspectos, né, operacionais, tanto dos ambientes internos e externos da empresa. No ambiente interno, né, nós temos identificando, né, as forças, né, que seria o diferencial da empresa diante da concorrência, né, habilidades, competências, os colaboradores, recursos, entre outros. Então, o que diferencia a empresa diante da concorrência, que seria o S aqui, strengths.
que seria forças, né? A matriz também tem a matriz fofa, né? Também. E fraquezas aqui, weakness, que seria setores com baixo desempenho, falhas em produtos, serviços ou processos, falta de recursos, entre outros, que também é analisado dentro da empresa, tá? Do ambiente interno. Então, strengths, né? Strengths, que seria as forças, o que diferencia da concorrência, né? E fraquezas, né? O que teria um desempenho menor, o que poderia ser melhorado, né? Já mais para analisando a parte do setor externo, né? Dos opportunities and threats da matriz SWOT, as oportunidades, né? Vão desde aspectos político-econômicos, até conhecimento, novas tecnologias, né? A empresa está ligada no que o mercado está, enfim, tem como perspectiva para o futuro, como é que vai ser essa situação. Então, está mais ligado a essa parte das oportunidades, né? A empresa saber onde é que ela está colocada, as projeções, enfim, para o setor que ela está colocada, e ela está sempre se adequando e atenta às oportunidades, né? E as ameaças, né, que seriam mais ou menos fatores externos que não dependem da empresa, né, como, por exemplo, hábitos de consumo, preço da matéria-prima, entre outras coisas que a empresa não tem esse controle interno, né, como uma força, né, que diferencia da concorrência ou uma fraqueza que pode ser melhorada, tá? Pessoal, passando, assim, de maneira geral, tá, era isso que eu teria para passar, não que a aula vai acabar agora, eu vou apresentar mais algumas coisas que serão interessantes para o trabalho de vocês. Mas, de maneira geral, enfim, no geral das empresas seria mais ou menos isso. Aí agora, quais que são as outras diretrizes que vocês vão ter que tomar, né, para montar esse trabalho? Aqui tá mais ou menos estruturado, né, as diretrizes que a gente vem seguindo há alguns semestres já, tá? O que vocês também vão ter que incluir no trabalho preferencialmente? Qual a história dessa empresa? O que ela vende? Quais que são seus clientes? Quem são seus concorrentes? São diretos ou são indiretos? Tem produtos substitutos para o produto que a empresa vende? A empresa, ela é de crescimento, dividendos ou mista? O crescimento é quando tem reinvestimento dos lucros, dividendos é quando ela já é uma empresa maior e consegue distribuir os dividendos, né? Não precisa ter tanto esse reinvestimento para crescimento ou misto. Reinveste um pouco dos lucros e uma parte ela distribui. Quem que são os acionistas dessa empresa? Quem é que é o acionista majoritário? A participação do governo? Por exemplo, Petrobras. Petrobras tem participação estatal. Enfim, Sabesp tem participação estatal, foi privatizada, mas tem participação estatal. A participação do Estado, ela é majoritária ou ela é minoritária? Quantas cadeiras, enfim, o Estado tem no conselho? Quem que é o acionista majoritário dessa empresa? E quais são os objetivos desse acionista majoritário? Ele quer somente pensar nele ou ele quer pensar no futuro da empresa? Então, é mais ou menos nessa pegada que deve ser essa análise dos acionistas. Né? É muito importante a gente entender como é que está composto o conselho dos acionistas. Qual o segmento de listagem da empresa? Nível 1, nível 2, novo mercado, enfim. O que eu tinha comentado com vocês lá nas primeiras aulas da tabela, né, das empresas, dos setores e dos segmentos, né? Quem é o CEO da empresa? Qual que é a sua formação? Onde é que ele trabalhou? Tem experiência prévia no setor da empresa, por exemplo? Setor bancário, tem experiência? Pô, já passou por diversos bancos, agora está nesse banco. Tem experiência? É do setor de varejo, consumo e varejo, enfim, consumo cíclico. Ele já passou por alguma outra empresa desse setor? Ele tem experiência nesse setor? Ele pode ter feito toda a carreira dele dentro da empresa, crescendo até se tornar CEO. Então, ele já tem uma experiência naquele setor. Ele já sabe como é que funciona a companhia. E também é importante, né, entender se ele tem alguma mancha no seu currículo, né? Se ele já foi envolvido em algum esquema de corrupção, algum escândalo, enfim, mais ou menos nesse sentido. Na empresa, há histórico de má condução, né? A empresa teve alguma crise, teve que pedir alguma recuperação judicial, como é que tá, enfim, a empresa em si, né? Ela está sendo bem conduzida? Ela está crescendo? Ela está estagnada? Como é que está? Claro,
de maneira mais quantitativa, né, será na próxima apresentação, mas é legal a gente entender como é que tá as diretrizes, né, como é que está o segmento dessa empresa. Tem casos de corrupção, práticas de mercado desonesto, né? E por último, né, mas claro, não nessa ordem, né? Vocês podem alternar, mas a ideia é que possa seguir essa ordem. Por último, já entraria aqui a matriz SWOT, né? Quais são as forças e fraquezas, fator interno, e quais são as ameaças e oportunidades, fator externo. Em relação enfim, as questões gerais do trabalho, seria mais ou menos isso, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar para vocês, né, o documento que eu coloquei lá, né, no nosso Drive, mostrando, né, para vocês como é que vai ser essa apresentação, né, explicando. E depois eu vou mostrar também um, um exemplo do relatório de formulário de referência, né, da Minerva, da empresa que eu analisei semestre passado, e também como é que foi o meu trabalho qualitativo, né, vou mostrar mais ou menos para vocês também, para terem uma ideia já, né, de como se basear, né, claro, não fazer igual, até nem como fazer igual, porque não tem como fazer igual, porque são empresas diferentes, mas para vocês terem uma ideia para se basear, tá bom? Só vou espelhar outra aqui agora. Alguém tem uma dúvida, pessoal? Esqueci de perguntar. Eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar. Quando a gente vai fazer essa análise qualitativa, faz sentido a gente olhar para algum indicador? Eu nem sei se tem também algum indicador interno em relação aos funcionários assim da empresa, ou não sei se tem esse tipo de dado, né? Olha, eu acredito que não tenha, tá? Vou ser bem sincero contigo. Eu não sei se tem um indicador em relação a isso. Eu acho que seja até muito específico isso. Mas, cara, a empresa vai estar sempre, enfim, tomando as medidas para ter o controle interno, né, dos funcionários, enfim, se eles estão produzindo bem, se eles estão, enfim, estão de acordo com as diretrizes que eles estabeleceram. Então, sempre, geralmente, se é uma empresa grande, se é uma empresa que está tendo sucesso, é porque ela está tomando as devidas, enfim, as devidas diretrizes, né, as normas que elas definem para essa maior produtividade. Mas, cara, não sei não se tem, cara, não desconheço. Eu posso até trazer para ti vou pesquisar, né, e ter mandar ali no WhatsApp, vou anotar aqui, né, se tem algum indicador Eu fiquei com essa de. dúvida porque eu pensei assim em apresentar talvez os selos diferentes que a empresa tem. Tipo, tem selo que é um lugar bom para trabalhar, tem um selo que ela tem, sei lá, os processos internos bem feitos, tem um selo ESG, tem vários tipos de selos diferentes, né? Aí, Entendi. como uma forma de analisar qualitativamente, já que a gente não tem acesso aos dados, seria pelo menos apresentar, ó, essa empresa tem essas certificações, esses selos aqui. Faz sentido? Entendi. Não, interessante, cara. Seria bem na parte da qualitativa mesmo. Faz sentido essa tua pergunta. E, cara, vou pesquisar mais sobre isso, tá? Se tem esse selo. Enfim, que nem tu comentou, né? Tem selos de bons lugares para trabalhar, bom atendimento dessa empresa, enfim. Mas sobre a qualidade do serviço que eles estão prestando e de maneira interna esse controle, né? Eu não sei se a empresa emite, vamos dizer assim, algum selo, sabe? Mas eu vou pesquisar e vou passar ali no WhatsApp para vocês depois da aula, tá? Beleza, valeu. Não tô conseguindo, porque tá em outra aba, né? Enfim, não é guia, é outra aba. Eu vou ter que espelhar toda a tela mesmo. Eu não tô enxergando vocês estão me enxergando? Estão enxergando a tela, enfim? Sim, Sim. Sim? Tá, obrigado. Então, pessoal, passando agora para as instruções, né? Para como fazer o trabalho. Porque, de maneira geral, né? Professor, diretor, enfim, não preciso ficar falando muito, né? É, tem como objetivo, né, dar as instruções para a apresentação qualitativa que está marcado para o dia 20 do 5, vai ser de maneira presencial aqui na sala da Liga, tá?
É importante que todos estejam aqui. Eu sei que tem o caso do Pedro, né, que está viajando, está em São Paulo. Eu entendo, não tem problema, não vai ser prejudicado em nada. Mas o ideal é que quem esteja em Santa Maria consiga se organizar para a gente conseguir fazer uma apresentação bem legal aqui na sala da Liga, tá bom? Então aqui os tópicos, né, que pode ser exibido, pode ser explorado na apresentação, mais uma base, tá? Vocês podem montar de vocês, mas aqui é uma boa base, né, uma boa diretriz para vocês seguirem, né? Mais ou menos tudo que eu, enfim, coloquei ali no slide, mas tem algumas coisas que não estão ali, tá? Qual que é a empresa escolhida, qual o setor, perspectiva do setor, qual o tamanho desse setor, né? Quanto disso é da sua empresa, qual que é o market share da empresa, quanto do mercado que ela domina em tamanho de porcentagem, por que escolheu essa empresa, né? Qual é a história dessa empresa, o que a empresa vende, quais são seus clientes, quem que são seus concorrentes, direto, indireto, a produto substituto, enfim, aqui eu já tinha comentado, né? Sendo de crescimento, dividendo mista, acionista, segmento de listagem, CEO, histórico de má condução e aqui a SWOT. Pessoal, tem coisas que assim, claro, se vocês quiserem, né, coloquem no slide, né? Por exemplo, por que escolheu essa empresa? Tem coisas que às vezes a gente não precisa colocar numa apresentação, né? Numa apresentação da slide, mas que a gente pode falar, né? É ideal que a gente consiga apresentar, né? Por que escolheu a empresa? Enfim, tem coisas que às vezes no slide a gente não precisa colocar, mas que seria legal falar, né? Comentar sobre. Enfim, aqui são algumas dicas, né, que eu coloquei, né, como que pode analisar, mas vocês podem fazer outro jeito, outra base, né, conforme vocês gostariam. Os documentos, né, aqui que é bem importante, né, quais que são os documentos que serão úteis para vocês fazerem uma análise qualitativa. Os documentos são encontrados, né, esses daqui são encontrados no site de relações com investidores, tá? Cada empresa tem o seu de capital aberto, né? A empresa de capital aberto tem seu site de relação com investidores e lá vocês conseguem encontrar esses documentos, né? Então temos o formulário de referência, que vai ser o melhor amigo de vocês nesse trabalho, com certeza. Lá tem, enfim, tem tudo que vocês precisam saber da empresa, tá? Formulário com 450, 470, 80, depende da empresa, páginas, né? Vocês podem, né? Mas não precisam ler todo esse formulário, né? Mas tem vários pontos interessantes que vocês vão ter que ler para entender qual é a situação da empresa que vocês estão analisando, né? Glossário, né? Enfim, quais são os termos utilizados pela empresa? Geralmente enfim, num rodapézinho ali, quais que é os termos que a empresa está utilizando. Se vocês não souberem também, é só dar um Google ali, que no Google tem tudo explicado dos termos, né? Estatuto social da empresa é opcional, né? Enfim, vocês saberem as normas, as regras da empresa, é interessante também, mas é opcional, não é obrigatório. Tá? E fatos relevantes é opcional, evento importante, né? Ocorrido na empresa que é informado ao mercado. É opcional fato relevante, mas eu aconselharia, né, vocês a verem se nos últimos 1 ano não teve algum fato relevante que realmente impactou na ação, né? Às vezes o preço de uma ação cai bastante, né? Num período e a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque, os múltiplos estão a mesma coisa, mas às vezes é um fato relevante ali que mudou toda a história da empresa, né? E fez com que a ação subisse ou caísse, tá? E a dica, né, para vocês analisarem enfim, fazer essa análise, é se colocar na posição de um analista de ações, né? Realizando uma recomendação de compra, então tenha uma abordagem convincente. No caso, o Guilherme tinha me perguntado, né? É para fazer mais com o sentido de um analista, enfim, parcial ou parcial. A ideia, tá? Até aqui eu esqueci de mudar, mas a ideia é que seja imparcial, tá? Ser um analista de ações imparcial. Mas no caso, se a empresa for uma ação boa, que na visão de vocês seja recomendado compra, né? Ou vocês sejam convincentes. Mas se for uma ação ruim, aí vocês vão ter que dizer a verdade, né? Uma empresa ruim, né? Que não está legal no momento, vocês digam a verdade, né? O objetivo é que vocês façam uma análise completa, transmitindo uma visão abrangente, uma visão ampla do negócio. Qual que são observações para o trabalho, né? Número de slides fica a critério de vocês, tá bom? Podem colocar vídeos da empresa durante a apresentação, caso desejem. É uma coisa que a gente
gosta de comentar, né, nesse meio do mercado financeiro, né, de análise de empresas, o importante, né, é que não fique tanto texto nos slides, tá? Quando for fazer uma apresentação de uma empresa. O legal seria utilizar o máximo de gráficos, de imagem, tópicos, né? E vocês falarem em cima do tópicos, mas não ficar aquela quantidade enorme de textos, tá? Por quê? Porque fica mais bonito para quem está enxergando. Até isso é levado em consideração e é interessante vocês terem essa análise crítica também do slide de vocês, tá? Tempo da apresentação é entre 15 a 30 minutos, tá, pessoal? Ideal que não passe muito de 30 minutos, acho que 30 minutos seria o máximo suficiente, mas também não pode ser uma apresentação que vocês falem, enfim, 5 minutos, tem que ser alguma coisa também mais elaborada, enfim, seja algo mais sólido, né? Não tão raso e tão rápido. Como eu comentei, né, caso algum grupo não consiga apresentar no dia, a gente combina outro dia, enfim, mas o ideal é que todos estejam aqui, né? Quem puder, quem estiver em Santa Maria, é ideal que todos estejam aqui. Primeira apresentação qualitativa. O foco é apenas no setor e modelo de negócio da empresa. Portanto, não entra os demonstrativos financeiros, como balanço patrimonial, demonstrativo de resultado do exercício, enfim, essas coisas não entram agora. Agora seria mais a parte qualitativa, quantitativo ficaria para a segunda parte. E não iremos repetir empresas, né? Então, já vi na planilha ali, nenhum grupo repetiu as empresas, então, cara, tudo certo, top, tá? Seria mais ou menos essas instruções. Passando mais agora para relação com o investidor, tá? O que eu vou colocar aqui? Ok, o volume de mídia será mais baixo. A Siri falando aqui sozinho. Relação com o investidor, tá? Vou usar como exemplo o Minerva que eu analisei semestre passado. Cara, é só colocar, enfim, o nome da empresa e colocar RI do lado que o pessoal já vai, que o Google, né, já vai entender que é relação com o investidor. Aqui eu quis escrever bonitinho, mas não precisa. Minerva, RI, Petrobras, RI, enfim, empresas listadas na bolsa vão ter uma página, né, um site com relação com o investidor. Aqui na parte já com relação ao investidor, tá? O que eu queria mostrar para vocês, né? É a parte do formulário de referência, tá? Aqui tem os resultados, documentos CVM, apresentações, enfim, esse site, né, da relação com o investidor da Minerva é bem estruturado, tá? É bem didático. Mas vamos no que mais interessa, que é o formulário de referência que eu queria mostrar para vocês, como exemplo. Aqui o formulário de referência, né, de 2024. Vamos abrir aqui. Bom, a gente chega, olha aqui e se assusta. Pô, 476 páginas, é muita coisa. Mas, claro, vocês não vão precisar ver tudo, tá? Mas tem algumas coisas aqui que é importante a gente ressaltar, que é bem interessante, né? E que vão ser essenciais para vocês, enfim, entenderem a empresa e conseguirem apresentar a empresa de maneira bem didática, enfim, com as informações realmente precisas, né? Claro, cada formulário de referência vai ser diferente, não, algum vai ter mais páginas, outros menos páginas, vai ser feito de tal forma, de outra forma, mas a ideia é que, no geral, eles sejam bem parecidos, tá? Então, aqui a gente entende qual a atividade da empresa, né? Qual a história, principais clientes, né? É importante a gente entender se o cliente tem muita concentração em um cliente ou enfim, ou alguma empresa, né? É interessante a gente entender como é que está a concentração dos clientes, né? O ideal é que não passe, né, de 10% por cliente. Vamos ver alguma coisa mais. Comentário dos diretores é interessante, né? Resultado, enfim, vamos ver o que mais. Projeções é interessante. Premissas, né? Projeções divulgadas, premissas para essa parte da análise qualitativa. Aqui é importante, tá? Aqui vocês conseguem montar, consegue ter uma base para montar a matriz SWOT, né? 5 principais fatores de risco. Quais que são os fatores de risco, né? Já ajudam vocês a montarem a matriz SWOT. Vamos ver outras informações relevantes. Enfim, tem bastante coisa interessante, tá?
É interessante que vocês, enfim, consiga achar aquelas informações, né, aquelas diretrizes que eu passei para vocês aqui no relatório da empresa escolhida, né? Mas no geral seria mais ou menos essa ideia. Tem muitas partes, né? Depois a gente vai passando, né? Histórico do emissor, né? A Minerva começou como, enfim, ela carregava, fazia transporte de bovinos, né? Depois, com o tempo, veio a ser uma, uma empresa frigorífica, né? Então aqui tem bastante coisa, ó. Principais atividades, é interessante a gente entender com que a empresa trabalha, qual que seria a cadeia produtiva, né? Aqui, ó. Calma aí, tava querendo mostrar um gráfico para vocês. Mas depois vai ter ali na minha apresentação da Minerva. Aqui eu também tinha, aqui é interessante, a produção e comercialização das mercados, né? Aqui tu entende qual que é a cadeia produtiva da Minerva. Interessante. Vejam isso também nas suas empresas, né? Aqui seriam as plantas da Minerva, né? Tem produção no Uruguai, na Argentina, enfim, na Austrália, no Brasil, bastante lugares, né? Bem diversificada geograficamente. Então, de maneira geral, seria mais ou menos isso o formulário de referência, tá? É claro, a gente tem que aprofundar, né? É preciso aprofundar, mas não tem por que eu aprofundar aqui o formulário de referência da Minerva. O ideal é que cada um olhe a sua empresa, né? E vá aprofundando na sua empresa. E claro, surgir alguma dúvida, pode me chamar, pode chamar eu ou o Alessandro, né? A gente está sempre à disposição para ajudar. Por fim, né, antes de encerrar a aula, dar o exemplo da minha apresentação, né, do semestre passado, né, que foi da Minerva, e mostrar mais ou menos como é que ficou a base da apresentação. Estão conseguindo enxergar também? Sim. Tá. Então, aqui análise qualitativa, né? Enfim, das informações gerais na primeira página. Qual que é o setor da empresa, os dados cadastrais, né? Enfim, onde é que está a sede da empresa, qual que é o CNPJ da empresa. Aqui é o histórico da empresa, né? Tudo a gente achou enfim, no site da Minerva mesmo, né? Materiais de divulgação, uma coisa que deixa mais didática, né? E a gente aprendeu qual foi a história e a gente foi falando por cima, comentando em tópicos, para não ficar algo poluído que nem eu falei para vocês. Aqui estrutura, né? Pô, operação no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Austrália, bem diversificada, que seria a projeção, né? Crescimento na capacidade de abate, porque a Minerva, no ano passado, 2024, fez aquisição de novas plantas, né? Então, acabou aumentando essa capacidade produtiva, né? De abate, e isso daqui era a projeção para o ano de 2024. Qual que é a perspectiva do setor, né? Pesquisa do mapa, Embrapa, né? Que nem eu tinha comentado, buscar pesquisas de setores, enfim, de empresas que sejam específicas do setor, que façam um trabalho coeso, né? Um trabalho sério, de fontes confiáveis, né? Embrapa, né? Empresa brasileira de pesquisa agropecuária, então, enfim, uma empresa já de renome da agropecuária, né? Então, aumento da produção, carne bovina responsável por 16,2%, né? E a principal produto da Minerva é a carne bovina, né? Então, outra perspectiva, Brasil líder em exportação de carne bovina até 2029, né? Em 2029 a projeção para o final do período 29 e 30. Aqui também questões gráficas, né? Produção de carne bovina por 1.000 toneladas. Exportação de carne bovina, consumo de carne bovina. Então, tudo isso é interessante, né? Aqui a gente parte para a produção interna e também demanda interna, né? O que eu tinha comentado na última aula da setorial. Market share, maior exportador de carne bovina da América do Sul. 20% aproximadamente do market share na América do Sul de bovinos é a Minerva que exporta, né? Líderes locais do setor, grande impacto no setor em que atua. No mercado em que atua. Acaba que a gente, em questão de market share, a gente não achou demais informações, tá? A única informação que a gente achou mais concreta seria essa, que a Minerva aproximadamente tem 20% de market share de bovinos na América do Sul, mas algo mais aprofundado a gente acabou não achando, né? Vão ter vezes que vocês não vão conseguir achar essas informações.
Composição dos clientes, né? Não há clientes responsáveis por mais de 10% da receita líquida da companhia, né? O que eu comentei com vocês, que é interessante. E os seus clientes são redes de supermercados, atacadistas, açougues, indústria de alimentos, distribuidoras. E aqui estaria a composição, né? Quanto por cento do seu produto vai para o mercado externo e quanto por cento do mercado interno. Então, em 2023, 65% dos produtos da Minerva era para mercado externo e 35% dos produtos para mercado interno. Quais que são os destaques, né? Que a gente, enfim, deu ênfase para os clientes. A maior parte da receita bruta vindo, né, de exportações, vem das exportações. Exportações, né? 65%. E as principais regiões concentram-se, as três principais concentram 71% das exportações. Ásia, 40%, Américas, 20% e CEI, 11%. Esse CEI seriam países da antiga União Soviética, né? Respectivamente. Então, aqui mais dando um zoom, né? Seria mais ou menos essa ideia. Depois vem o Oriente Médio, África, nessas exportações. Né? Quais as concorrentes internacionais, né? E os concorrentes na América Latina. Na América Latina, os maiores concorrentes são aqui do Brasil, né? JBS e Marfrig também. CEO da empresa, né? Interessante entender qual que é o histórico, qual que é o seu estudo, qual que é a sua formação. Iniciou na empresa em 92 como diretor comercial, saiu de 2007, então vê que ele tem um entendimento da empresa, né? Já está no setor há bastante tempo. Formado em administração pela FGV, uma faculdade renomada, né, no Brasil, habilidade de liderança, enfim, tudo isso a gente pesquisa, né? Para ter mais informações, a gente pode pesquisar entrevistas, né, no YouTube, que dão para canais de YouTube, para jornais, né, como, sei lá, o Globo, Valor Econômico, Infomoney, vários CEOs de empresas grandes dão entrevista para esses veículos, né? E também no LinkedIn, né? Muitos têm LinkedIn, muitos publicam, muitos, enfim, naquela parte do LinkedIn, né? Para saber mais sobre a pessoa, consegue ter bastante informações sobre o CEO. E aqui, terminando a matriz SWOT, né? As forças, fraquezas, oportunidades e as ameaças. Então, mais ou menos isso que a gente viu da Minerva, né? A força maior exportador de carne bovina na América do Sul, diversificação geográfica, né? Por ter operações em diversos países, governança corporativa, seguro contratado para todas as unidades industriais, ver que alguma coisa assim, que se a gente não visse o formulário de referência, a gente não ia ter essa informação, né? Que a Minerva, ela tem um seguro para todas as unidades industriais. Então, se dá perda total, enfim, se dá um incêndio, dá uma complicação em uma unidade industrial, a Minerva tem um seguro, né? Que isso faz com que ela, enfim, esteja mais assegurada, né? Mais tranquila. Qual que é a fraqueza? Dependência de matérias-primas voláteis, né? Por exemplo, o gado, né? O boi gordo está listado na bolsa, então é volátil o preço, né? Pode afetar a lucratividade, exposições a flutuações cambiais, né? Por ser a Minerva a maior parte das receitas e exportações, então está exposto ao dólar, enfim, a outras moedas. Concentração em bovinos, né? Maior parte da operação da Minerva viria de bovinos. Temos aqui oportunidades e treats, enfim, que não vem ao caso, né? Eu poderia ficar aqui, enfim, tomando mais tempo de vocês, explicando mais, mas era só para eu mostrar para vocês, né, qual que seria essa base, né, o que a gente montou, né, de mais ou menos análise qualitativa. Teve coisas que não estão aí, Arthur. A empresa de dividendo, mista ou crescimento? Pessoal, tudo está no relatório, tudo está no relatório final, né, que junta qualitativo com quantitativo. Tem coisas que a gente achou que não seria tão interessante colocar no slide, sabe? Que não teriam tanto impacto. Mas o principal, né, que a gente achou que seria que teria importância para a apresentação, claro, a gente colocou no slide. Também temos outros trabalhos, né, da Vale que o pessoal fez. Deixa eu carregar aqui, perspectivas, market share, AgroGalaxy, ficou bem legal também do AgroGalaxy, da Vale. Ver que é muito gráfico, né, pessoal? Alguma coisa mais gráfica. Então, é bem interessante a gente fazer uma coisa bonita aos olhos de quem está olhando também, tá? Algo bem didático. Bom, pessoal,
seria mais ou menos isso, tá? O que eu tinha que trazer para vocês aqui hoje. Dei umas ideias bastante gerais, né? Da análise micro das empresas. Depois seriam mais específicas, né, para cada empresa, então não quis aprofundar muito, que eu coloquei ali, né? Quais são seus clientes, enfim, qual que é o CEO, o que a empresa vende, qual que é a história da empresa, toda essa situação que está lá na nossa. Tá meio fugindo as palavras, pessoal, que eu tô meio cansado. Tá ali enfim, nas nossas instruções ali do relatório, né, do que fazer. Pois resolvi mostrar para vocês o site Relação com o Investidor, né, da Minerva em específico, mostrar que tem os documentos ali. É interessante, né, vocês olharem documentos extras como fatos relevantes, mas o mais importante é o formulário de referência, que vai ter tudo ali da empresa que vocês estão pesquisando. E claro, perspectivas para o setor vai ser já uma análise que não somente a empresa vai fazer no seu formulário de referência, mas sim o mercado em si também faz essas projeções. Então seria mais ou menos isso, tá? Por hoje, eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida sobre a apresentação, como é que vai ser. Tá tranquilo? Vai ser sorteado na hora para apresentar? Como que vai ser? Olha, a gente vai fazendo uma ordem normal, tranquilo, assim, pode ser sorteado, enfim. Quem quiser, né, enfim, apresentar antes, né, apresenta antes, eu não sei, eu acho que a gente vai ter que começar um pouco antes, né, como são mais grupos, né, acho que talvez começar mais cedo, quem tem disponibilidade de chegar mais cedo, chega, apresenta, enfim, e assim vai passando, vai chegando mais gente, eu vou ver como é que vai ficar em relação a essa estrutura, tá? Mas a gente vai ver, na hora a gente vê, cara. Não vai ser alguma coisa muito engessada, pré-definida. Na hora a gente vê. E quem se sentir confortável, né, de começar antes, começa antes, tá? Gente, dúvidas que vão surgindo sobre o trabalho. Ah, Arthur, tá legal isso? Ah, mudo isso, boto mais slide, boto mais imagem, mais gráfico. Me chamem eu, o Alessandro, a gente tá aqui para ajudar vocês, tá? Parece meio assustador às vezes, não sei. Essa impressão que eu tinha. Pô, não vou conseguir fazer isso, é muita coisa. Realmente não é uma coisa barbada, não é muito fácil. Mas só vocês fazendo para vocês entenderem realmente como é que faz, sabe? Claro, tem gente que já pode ter feito isso, né? Tem mais familiaridade, mas eu acho que só com a mão na massa vocês realmente vão conseguir entender bem melhor como é que faz uma análise qualitativa, depois quantitativa de uma empresa. Mas sempre que vocês precisarem, né, a gente está aqui para ajudar. Se ninguém tem mais uma questão, mais uma pergunta, né? A aula seria hoje isso. Queria agradecer a presença de todo mundo que está acompanhando ao vivo, né? Depois, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, me mande um áudio resumindo o que foi dito até sexta-feira, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem na apresentação. Até mais. Valeu, abraço. Feito, um abraço.